Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objeto. Essa é a quarta parte do curso e que eu vou dedicar a apresentar o terceiro fundamento, o princípio, o pilar da linguagem de programação orientada a objeto. Eu organizei essa parte onde eu vou apresentar primeiro os diferentes tipos de polimorfismo, o conceito, o que significa, e me concentrar depois naquela parte entre o tipo de polimorfismo que é exclusiva das linguagens de programação orientada a objeto, que é o polimorfismo de inclusão. Antes de avançar nas tecnicidades, eu acho que vale a pena a gente referenciar o dicionário, o que significaria polimorfismo. Isso pode nos ajudar a compreender melhor o termo dentro do contexto técnico aí da linguagem de programação orientada a objeto. Polimorfismo é particularidade daquilo que pode tomar formas muito diversas, ou seja, polimorfismo, muitas formas. Isso é o que significa polimorfismo, né? Mas como é que o polimorfismo ele se apresenta nas linguagens de programação? E aí vem os diferentes tipos de polimorfismo que existem, né? Deixa eu mudar para cá. Bem, o primeiro tipo, de novo, vocês vão notar que quando eu falar dos tipos de polimorfismos aqui, eles não são exclusivos da linguagem de programação orientada a objeto. Estou falando de uma forma ampla o que significaria polimorfismo, né? Primeiro seria o de coerção, o polimorfismo de coerção. Acontece quando um tipo é convertido em outro tipo, implícita ou explicitamente. Vocês devem ter visto que lá no Python a gente tem que explicitamente fazer essa conversão. No Java, essa conversão é de forma implícita. Então, seria uma forma de coerção, né? Coerção implícita. Então, por exemplo, uma variável A recebe a soma entre um número inteiro e um número real. Então, parece estranho. Isso é um polimorfismo? Porque esse operador de soma aqui ele está sendo utilizado para fazer ele pode ser utilizado tanto para fazer soma de dois números reais ou de dois números inteiros. E nesse caso aqui, a linguagem faz a coerção de um tipo, provavelmente ela vai escolher o inteiro para coagir para um resultado real, para depois fazer a soma. Ou seja, o operador de mais aí ele está sendo usado para vários tipos distintos, né? Mas para que ele funcione para vários tipos de tipo, foi necessário realizar uma coerção de um dos operandos. Nesse caso aqui, o número inteiro, ele foi provavelmente é ele, porque se eu fizer uma coerção do número real para inteiro, eu vou perder valor, né? Então eu estou somando dois números, um real, um inteiro e um real, e aí a linguagem vai fazer uma correção do número real, inteiro para o número real para depois atribuir a soma à variável A. O segundo tipo de polimorfismo é de sobrecarga. A gente chegou a ver exemplos como criar métodos sobrecarregados, inclusive um dos exercícios explorava isso, que é de calcular a distância entre dois pontos, né? Então, o que seria sobrecarga? Polimorfismo de sobrecarga. Seria a execução do método de acordo com a quantidade ou tipos de parâmetros. Então, a linguagem vai dinamicamente escolher o método mais adequado para executar aquela operação. Então, como é que ela faz essa escolha? A partir dos parâmetros. Então, ou a quantidade ou o tipo. Então, nesse exemplo aqui, eu dei dois somar. Um somar onde eu passo dois inteiros e o outro somar onde eu passo dois números reais. Então, aqui eu tenho uma sobrecarga do método somar. A gente viu lá que na linguagem Python, fazer essa sobrecarga é mais complexo, né? Exige um esforço muito maior, você tem que criar um método com todos os parâmetros possíveis, e aí para você distinguir o uso do método X ou Y, você inclusive precisa, na hora de invocar o método, colocar o nome do parâmetro que você está utilizando, para não causar confusão na linguagem de qual método será invocado. Na verdade, eu nem posso, na linguagem Python, criar dois métodos com o mesmo nome, mesmo que eu utilize quantidades de parâmetros distintos. Por quê? Porque é uma linguagem que não é fortemente tipada. Então, aqui, se tivesse dois parâmetros, cada método somar lá na linguagem Python, seria muito mais complicado ainda, porque como não existe tipo, então ele não tem como distinguir o que é um somar de inteiros e um somar de dois números reais, por exemplo. No Java não, já é possível fazer isso, né? Então esse seria um segundo tipo de polimorfismo, ou seja, o método somar está se apresentando de várias formas, de múltiplas formas, né? Bem, outra forma de polimorfismo é o paramétrico. Ele significa a definição de um tipo de dado, né? Quando eu falo em tipo de dado, pensa numa classe, estou criando uma classe lá.
Lembrando que sempre quando eu crio uma classe, estou criando um tipo também, né, já que eu estou criando uma interface pública. É um tipo de dado que pode ser escrito de forma genérica, para que ele possa lidar com valores de forma idêntica sem depender do seu tipo. Exemplo, eu coloquei aqui em Java como eu faria a criação, usando o conceito de genérico, de uma lista. Então eu estou dizendo aqui que eu estou declarando uma lista de palavras, uma lista de palavras, onde cada palavra dessa lista é uma string. Então a parte genérica aqui é justamente eu restringir que o conteúdo daquela lista vão ser strings. E por que chama-se tipo genérico, né? Porque quem implementou o tipo list, quem criou esse tipo list, programou o tipo list de modo que eu pudesse genericamente atribuir um tipo específico de manipulação dessa lista. Então, voltando à definição, é um tipo de dado que pode ser escrito genericamente. Então, a lista foi escrita de forma genérica, independente de qual tipo de dado esteja dentro dessa lista, para que ela possa lidar com valores de forma idêntica sem depender do seu tipo. Ou seja, aqui é string, mas poderia ser um inteiro, poderia ser um double. E essa lista iria se comportar da mesma forma. E como é que uma lista se comporta? Uma lista, ela tem uma coleção de valores. Eu posso adicionar um valor nessa lista, posso tirar um valor dessa lista. E notem, quando eu falo acrescentar um valor e tirar um valor, não me interessa saber qual é o tipo desse valor. Então, eu tenho como escrever, no caso dessa lista, um tipo genérico, né? Nesse polimorfismo a gente chama de parâmetro, né? Esse é um exemplo de tipo de polimorfismo que a gente chama de parâmetro. Vale a pena vocês estudarem conceitos genéricos da linguagem Java. Muito legal mesmo. É uma novidade não para 2020, mas uma novidade já, sei lá, 10 anos, que a linguagem implementou esse tipo de polimorfismo, né? Polimorfismo paramétrico. E o polimorfismo de inclusão, que é o tipo encontrado exclusivamente nas linguagem de programação orientada a objeto, né? Que é um tipo exclusivo da linguagem orientada a objeto porque ele depende do conceito de herança. Então, eu não tenho como implementar um polimorfismo de inclusão sem que eu tenha uma hierarquia de tipos, né? E a gente vai aprofundar já esse conceito aqui. Então, para antecipar um pouquinho do que eu vou falar, então imagine uma variável chamada fulano do tipo pessoa. A variável é do tipo pessoa, mas eu posso atribuir a ela um objeto aluno. Por quê? Porque aluno é uma pessoa, assumindo a hierarquia de tipo que aluno é subclasse pessoa, tá, gente? Então, a variável fulano, que é do tipo pessoa, está se comportando de várias formas. Ora ela recebe um objeto pessoa, ora ela recebe um objeto aluno. Então ela se comportou de várias formas, por isso a gente tem um conceito de polimorfismo de inclusão. Perdão. Então vamos aprofundar esse conceito de polimorfismo de inclusão nesse exemplo de hierarquia de tipos, né? Então imagine aqui a classe pessoa, que tem um único atributo nome, e duas subclasses dessa classe pessoa, no caso a classe aluno, que tem o atributo matrícula, e a classe professor, que tem o atributo salário. Notem que eu estou só especificando o atributo, estou suprimindo aqui os métodos, né? Mas imagine que existe o método getSet para acessar nome aqui, e o getSet para acessar matrícula, e o getSet para acessar salário, né? Lembrando que numa hierarquia, a classe aluno não herda o que é privado de pessoa. Mas se eu criar em pessoa um método getSet público, esse getSet público é herdado pela classe aluno. Então, tudo que não é privado é herdado na subclasse, tá certo? Então, por que um polimorfismo de inclusão, né? Você fixe nesse diagramazinho aqui, aqui é o ML, né? Estou descrevendo as classes e a hierarquia de tipos. E aqui, fixe nesse diagrama aqui como se fosse uma relação de conjunto e subconjunto. Vocês conseguem notar que, como os objetos podem definir relações de conjunto e subconjunto, então imagine aqui, ó, um objeto dentro da classe aluno, uma instância de aluno. Pum. Esse aluno é uma pessoa também? Então, por isso, todos os objetos alunos que formam esse conjunto aqui são subconjuntos desse universo aqui chamado pessoas, né? Agora, um objeto que é pessoa apenas, posso colocar dentro do conjunto de alunos? Não. Então, todo aluno é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um aluno.
a gente montou aqui uma hierarquia de tipos, e aqui seria o conceito de polimorfismo de inclusão. Todo professor é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um professor. Então, o professor, um objeto professor, ele se comporta de diferentes formas, por isso que é de inclusão. Ele se comporta como professor, inclusive como uma pessoa. Então, aluno e professor são classes que definem uma especialização de pessoa, e pessoa uma generalização de aluno e professor. Então, um objeto aluno é uma pessoa? Um objeto aluno é uma pessoa? Um objeto professor é uma pessoa? Um objeto que está aqui dentro desse universo é uma pessoa? Um objeto pessoa é um aluno ou um professor? Um objeto que está aqui é um aluno ou um professor? Então, vocês conseguem notar que justamente por conta dessa hierarquia de classes, ou vamos chamar de hierarquia de tipos, a gente consegue visualizar uma relação de conjunto e subconjunto aqui. Então, a hierarquia de classes define, a gente consegue enxergá-la como sendo uma relação de conjunto e subconjunto de objetos, tá certo? E aqui estaria o segredo do polimorfismo de inclusão. Tá, vamos ver agora um exemplo prático da classe em Java, né? Como é que funcionaria isso? Ah, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para cá. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu estou declarando a classe pessoa, que é na hierarquia classify, né? Então ela tem nome privado e os métodos acessórios getSetNome. A classe professor estende de pessoa e a classe aluno estende de pessoa também. Então eu estou dizendo que tanto professor como aluno são subclasses da classe pessoa, né? Então defino aqui salário em professor e defino matrícula em aluno. E os métodos acessórios dos dois. Tá. Montar a hierarquia de classes não tornaria óbvio para nós essa relação de inclusão, né? Do polimorfismo de inclusão de um objeto. Ele inclui a definição de um outro objeto, né? Então, vamos olhar agora na classe principal, que é a classe Gênesis, que vai instanciar esses objetos. Então, aqui, estou declarando uma variável fulano do tipo pessoa. Então, em Java, eu sou obrigado a definir o tipo. Então, fulano é do tipo pessoa. E atribuo a ele um objeto pessoa. Beleza, certo o nome. Aqui eu estou declarando Beltrano do tipo pessoa também. E estou atribuindo a ele um objeto do tipo aluno. É possível? Sim. Porque aluno é uma pessoa. A resposta é sim, porque aluno é uma pessoa. Então eu consigo. O objeto aluno ele faz parte da interface pública dele, a interface pública de pessoa. Então por isso eu posso atribuir um aluno a uma pessoa. Agora detalhe, quando eu atribuo um aluno a uma pessoa, um objeto que é do tipo pessoa, quando eu acesso esse objeto, Beltrano.setNome, eu tenho acesso somente à interface pública da pessoa. Só o setNome. Se eu quiser setar a matrícula desse aluno, eu tenho que visualizar a interface pública de aluno nesse objeto. Como faço isso? Através desse caching que a gente chama, nessa conversão. Então eu estou enxergando, o caching eu estou enxergando em Beltrano, que é uma pessoa, a interface pública de aluno. Então notem aqui, como isso é feito em Java, né? Que tem um conceito de tipo. Na verdade, as linguagens fortemente tipadas, que são orientadas a objetos, você vai precisar fazer essa operação aqui, que é a operação de casting, de conversão, né? Então, aqui eu estou enxergando a interface matrícula de Beltrano como se fosse de aluno, já que eu sei que em Beltrano tem um aluno. O mesmo vale para Ciclano, que é do tipo pessoa, eu posso atribuir a ele um professor. Bem, isso é verdade. Mas eu só posso atribuir a um professor porque professor, o objeto professor é um aluno, ou seja, o objeto professor, ele tem a interface pública de pessoa, então posso atribuir a pessoa um objeto professor. E para eu enxergar essa interface pública de professor, eu tenho que fazer o caching para professor, por isso que eu setei o salário aqui fazendo esse caching. Espero que esteja claro isso. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, ou comentado, na verdade, essas atribuições aqui. Um objeto A do tipo aluno. Posso atribuir a ele um objeto pessoa? Uma variável P do tipo professor. Posso atribuir a ele um objeto pessoa? Bem, está comentado aqui porque vai dar erro. E eu quero mostrar isso para vocês. Vamos aqui para esse exemplo. Opa, perdão. Agora, deixa eu movimentar para cá o meu vídeo. Pronto. Vou executar aqui esse exemplo de código. Aqui as classes, né, programadas. Bem,
deu tudo certo, não estou fazendo nenhum print. Então, simplesmente compilou e executou, sem dar nenhum erro. Então, está tudo certo. Agora eu vou comentar essas duas linhas. Descomentar, na verdade, né? Bem, acabei de descomentar as linhas e eu vou mandar compilar novamente. Notem aqui o erro. São tipos incompatíveis. Um objeto pessoa, que a gente fez um new pessoa aqui nessa linha 14, né? Linha 14, ó. Tipo pessoa não pode ser convertido para aluno. Então não tem como fazer essa conversão. Por isso que essa atribuição é proibida. Se eu for lembrar lá a hierarquia de conjuntos, a hierarquia de tipos e a noção de conjunto e subconjunto que a gente tem, que a gente pode criar a partir desse exemplo, uma pessoa nem sempre é um aluno. Todo aluno é uma pessoa. Por isso que eu atribuí um aluno lá a um objeto, uma variável do tipo pessoa e deu certo. E aqui eu não posso atribuir um objeto pessoa a uma variável do tipo aluno, porque nem toda pessoa é um aluno. O mesmo vale para professor. Por isso que deu erro também aqui na linha 15, tá? Bem, eu vou deixar comentado de novo essa linha. Vocês, depois no exercício que vocês fizerem, né? Que vocês treinarem esse exemplo, vocês façam a experiência de comentar e descomentar esse código, essa parte do código. Bem, vamos ver agora como é que funcionaria isso em Python. Bem, Python não vale. Por quê? Porque não existe conceito de tipo, então a gente não vai perceber isso claramente em Python. É claro o tipo, ó, eu disse ciclano uma variável, não digo qual é o tipo dela. Então eu posso instanciar, atribuir a ela qualquer coisa, vai funcionar. Então eu não teria nem como simular aquele exemplo que eu fiz em Java de tentar atribuir um objeto pessoa a uma variável do tipo aluno, porque não existe variável do tipo aluno. Se eu atribuo um outro tipo a uma variável, ela muda de tipo aquela variável. Então isso é o que acontece no Python. Então aqui eu só ilustrei o mesmo exemplo, a hierarquia de classes, mas para deixar claro para vocês como seria reproduzir o mesmo exemplo em Python. Mas não é óbvio, nesse exemplo, como um polimorfismo de inclusão atua, funciona. A gente vai precisar de um exemplo um pouquinho mais elaborado para que isso seja possível.